Pronto, então vamos começar nossa aula de crase. Primeiro, a gente precisa entender o que é a crase. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente entender que, na verdade, o pessoal acha que a crase é aquele acento que coloca em cima do A, né? Só que aquilo ali não é a crase, né? Aquilo ali é um acento chamado acento grave. A crase, ela é um fenômeno, né? É um fenômeno. Então, a gente vai entender primeiro o que é esse fenômeno, para depois a gente ver os casos em que ele é usado ou não, tá bom? Então, para começar, ó, crase é o fenômeno da junção da preposição a com um artigo definido a. Indica-se pelo acento grave. Então, situações da crase, né? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Marcos foi à praia. Aqui, o verbo ir, né, que é o foi aqui, ele vai ser sempre regido pela preposição a, porque quem vai a algum lugar, né? Aí a grande questão é, Marcos foi aonde? Marcos foi à praia. Então percebam, eu tenho esse a aqui, esse primeiro a que é a preposição, certo? Porque quem vai a algum lugar, e eu tenho esse outro a aqui, que é o artigo referente à preposição, referente ao substantivo praia, né? Então, eu tenho a preposição com um artigo. Quando as duas se juntam, aí sim eu tenho o fenômeno da crase. Aí a gente vai ver assim, tá, mas como é que eu vou saber quando tem ou quando não tem? Primeiro, a gente precisa conhecer a regência dos verbos e das palavras, dos nomes. Isso daí a gente estuda em regência nominal e regência verbal. E segundo, a gente precisa saber se o termo que sucede à preposição tem um artigo ou não. Olha esse caso aqui, Marcos foi à praia. Como é que a gente faz um dos meios para a gente descobrir se existe ou não? Substitui essa palavra aqui por um nome masculino. Quer ver? Vamos tirar praia e vamos botar clube. Como é que a gente vai ler? Marcos foi... Como é que eu leio? Marcos foi a clube ou Marcos foi ao clube? A gente vai falar ao clube, né? Isso quer dizer o quê? Que tem uma preposição e o artigo. Então, o artigo é pedido aí. Se o artigo é pedido, obviamente vai entrar a crase. Não no clube, porque o clube é palavra masculina. Mas a praia, a gente substitui por um termo semelhante para a gente entender se a situação pede ou não a presença do artigo. Ok? Então, assim, primeiramente, crase é um fenômeno quando eu tenho a junção da preposição a com um artigo definido a. Ok? Aí eu tenho aqui como eu falei, a gente precisa entender regência, né? Se a gente não souber regência, a gente não sabe colocar crase, né? Agora, tem alguns truques, né, para a gente poder saber quando vai entrar e quando não vai entrar a crase. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Fui a São Paulo. Fui a São Paulo. Tem crase ou não tem? Como é que a gente sabe? Volta. Fui a São Paulo. Volta. Vai ficar como? Vim de São Paulo. Percebam que a preposição está sozinha, então não tem crase. Agora, olha o exemplo. Fui à França. Então, vamos voltar? Vim da França. Perceba que aí aparece o artigo, a preposição de com o artigo a. Então, nesse caso, a gente vai sim ter a crase. Tá certo? Então, esse é uma... Principalmente quando a gente está trabalhando com o verbo ir e com o verbo chegar, a gente pode usar essa estratégia de, no caso de ir, voltar. Tá? Havendo isso, principalmente com o verbo ir, né? Fui, vi, fui, vim, você consegue identificar a necessidade ou não do artigo e, consequentemente, você consegue identificar se há ou não o acento grave que vai indicar aí o fenômeno da crase. Ok? Esse primeiro momento ficou claro aí para todo mundo o que é o fenômeno da crase? Alguma dúvida por enquanto? Então, seguimos. Bom, agora a gente vai começar a ver os casos, né? As regras gerais de uso de crase.
Então, vamos para algumas regras básicas. Essa daqui é a mais básica de todos. É a regra número 1. Nunca se acentua a crase antes de palavras masculinas. Não existe crase antes de palavra masculina. Então, primeira coisa que eu vejo, tem lá uma oração e aparece o A lá no meio, eu preciso ver se tem crase ou não. Vê a palavra que está depois, é masculina? Então esquece, não tem crase. Aqui o exemplo, tintar óleo, entrega a domicílio. O que você sabe a respeito? Percebam que todas as palavras que vêm após o A são masculinas, né? O óleo, o domicílio, o respeito. Então não pede crase, tá? Nunca se acentua, nunca se leva o acento grave antes de palavras masculinas. A gente só vai ter um exemplo, que é uma exceção que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas antes de palavra masculina, não existe acento grave, não há o fenômeno da crase. Por quê? Porque para haver a crase, precisa ter o artigo A, né? O artigo A tem que estar ali no meio. Se não tem o artigo A, não tem por que ter a crase. Ok? Então, primeira regra que não se pode esquecer. Antes de palavra masculina, não vamos usar a crase. Segundo, aí vamos para os demais casos. Segundo caso, antes do artigo indefinido, desculpa, aqui ficou errado. Antes do artigo indefinido, uma. Não se usa a crase antes do artigo uma. Então, aqui, ó, você já assistiu a uma tourada? Não importa que tourada é feminino, tá? Antes do artigo uma, não vamos ter crase. Ok? Terceiro caso, antes de palavra no plural. Olha aqui um exemplo. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para duas situações. Primeiro exemplo, não compareço a festas. Por que não tem crase aqui? Por um motivo muito simples. Festa está no plural. Se tivesse um artigo, ele também teria que estar no plural. Certo? Então, não compareço a festas. Isso quer dizer o quê? Que esse A que está aparecendo aqui é a preposição, não existe artigo aqui. Agora, e se por um acaso a gente tivesse não compareço, vou até escrever aqui nos comentários, se a gente tiver assim, ó, não compareço às festas, aí eu tenho a crase. Por quê? Porque esse as no plural está me indicando que eu tenho o a, porque comparecer é regido pela preposição a, quem comparece, comparece a algum lugar, mas eu também tenho o artigo as, né? Porque está no plural. O S não faz parte da preposição. Então, se tiver no plural, as, ele vai ser craseado, tá? Agora, como não está nesse caso 3 aqui, ele está sozinho. Antes de palavra no plural, não se usa o acento grave, a menos que ele esteja acompanhado por um artigo também no plural. Ok? Pois não, Ângela, levanta a mão. Oi, professor, demais. Boa tarde. Boa Quando eu tarde. falo assim, escrevia Machado de Assis, leva crase, né? Mas Machado de Assis não é masculino? Esse daí é a exceção que a gente usa com palavra masculina. Sempre que a palavra moda estiver, ainda que ela esteja implícita, eu vou poder usar. Então, escrevi a Machado de Assis. Na verdade, o que você está querendo dizer é assim, escrevi a moda Machado de Assis. Então, vai levar crase. É igual bife a cavalo. Bife a cavalo não é um bife montado no cavalo. É um tipo de comida, né? Então, você tem a bife à moda cavalo. Então, esse A vai levar crase. A gente vai escrever bife a craseado cavalo. Porque se você não põe essa crase aí, é a mesma coisa que o bife montado em cima do cavalo. Outro exemplo, móveis a Luís XV, né? Ou seja, móveis à moda Luís XV. Então, esse é um caso, é uma exceção, é a exceção de crase antes de palavra masculina. A palavra moda, ela está implícita ali. Ela não aparece, mas a gente sabe que o sentido dela está ali. Ok? Ok, obrigada. Então, toda vez que vinha a moda subentendido, né? Vai se Exatamente. usar a crase. Tá, Exatamente. obrigada. Tá bom? Nada.
Então, é preciso ficar atento a isso. A gente sempre tenta ver a frase com a palavra moda embutida ali no meio. Se fizer sentido, pode botar a crase em cima do A, tá bom? Quarto caso em que a gente não tem, não existe crase, né, em hipótese alguma, antes de verbo. Está escrito lá a oração, tem um A, dá uma olhadinha em quem é depois. E é nome masculino, esquece. Dá só uma olhada para ver se a palavra moda não está implícita. Não está? Então não tem crase. A palavra está no plural? Tá. Tem artigo acompanhando? As, alguma coisa? Não tem? Então também não tem crase. É a palavra uma que está depois? Então também não tem crase. Ou então, olha, é um verbo? Esquece, porque antes de verbo não existe crase. Então, olha aqui o exemplo do número 4. Isso daqui é até interessante porque a gente fala da regência do verbo preferir, né? Preferiu morrer a entregar-se. O pessoal que está fazendo o preparatório do MP, a gente teve uma aula de regência que a gente falou especificamente da regência do verbo preferir. Foi isso? A gente nunca vai falar prefiro isso do que aquilo. O correto, na norma padrão, na norma culta, é a gente falar prefiro isso a aquilo, né? Prefiro doce a salgado. Prefiro verdura a legume. E por aí vai. Então, a mesma coisa aqui, ó. Preferiu morrer a entregar-se. Aqui a gente tem o verbo entregar. Entregar é verbo. Então, em hipótese alguma, esse A vai ser craseado. Agora, olha esse exemplo aqui. Vou escrever aqui. Prefiro a vida à morte. Vocês acham que tem crase ou não tem? Prefiro a vida à morte. Tem ou não tem crase? E aí, gente? Prefiro a vida à morte. Tem. Tem sim, Douglas. Sabe por quê? Percebam que aqui na frente do a vida, na frente da vida eu tenho um artigo, né? A vida. Então, por paralelismo, eu vou entender que na frente de morte também vai ter o a morte. Morte é o nome feminino, né? Só que o verbo preferir é regido pela preposição a. Então, como é que ficaria? Prefiro a vida a, porque quem prefere alguma coisa a outra, de novo, a morte. Então, o correto da gente escrever seria prefiro a vida à morte. Agora, se na frente dessa palavra vida não tivesse o a, aí eu não usaria. Também por paralelismo. Ficaria prefiro vida à morte. Entenderam? A crase, no primeiro caso, ela só vai existir porque, por paralelismo, eu tenho um A na frente de vida. O que é o paralelismo? Vida e morte são palavras da mesma classe gramatical, representando uma função sintática aí dentro dessa oração. Então, você olhou vida, na frente de vida tem um artigo. Então, por consequência, eu vou entender que na frente de morte também vai ter um artigo. Só que eu sei que o verbo preferir é regido pela preposição a. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, é um verbo bitransitivo. Né? Quem prefere, prefere isso a aquilo. Então vai ficar assim, ó, prefiro a vida à morte. O primeiro a é uma preposição e o segundo a é o artigo. Só que a gente não vai escrever a. Por isso que a gente usa a crase. Esses dois as vão se fundir na crase. Ok? Ficou claro aí? Então, seguimos. Quinto caso.
não se usa crase antes de pronome pessoal. Ah, quais são os pronomes pessoais? Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou a, se, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, todos esses não se usa. E os pronomes de tratamento, que também são pessoais. Vossa Excelência, Senhora, Vossa Senhoria, Vossa Meritíssima, tudo isso. Tá? Então, olha o exemplo. O concerto foi dedicado a você. Você é um pronome de tratamento, não vamos utilizar, então, crase. Olha o outro exemplo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Pelo mesmo motivo, Vossa Excelência é um pronome de tratamento, não pede crase. Tá bom? Então, antes de pronome pessoal, não vamos usar crase. Caso 6. Sexto caso. Esse a gente tem que ficar bem atento. Antes de numeral cardinal, o que é numeral cardinal? É o numeral que indica o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exceto quando designa horas. Então, eu nunca vou ter crase na frente de numeral cardinal, a menos que esteja designando hora. Então, olha aqui o exemplo. O vilarejo fica a 2 quadras de distância. O vilarejo fica a 2 quadras de distância. O 2 não está se referindo à hora. Então, tranquilamente, ele não vai possuir crase. Agora, olha aqui, se fosse chego às 2 horas. Esse 2 aqui está se referindo à hora. Então, ele vai ter crase. Ok? Ficou claro aí? Seguimos, então. Sexto caso. Não, sexto a gente já viu, né? Bom, então, esses daqui... Ah, não, tem mais 3 ainda aqui. Vamos lá. Sétimo caso. Antes de pronome demonstrativo, indefinido, relativo ou interrogativo. Então, olha aqui os exemplos. Não sei responder a essa pergunta. Essa é um pronome demonstrativo, né? Então, na frente desses pronomes, eu não vou usar. Não sei a que você se refere. O que é um pronome relativo. Então, eu não vou usar crase, né? A gente tem um exemplo em que a gente pode ter crase na frente de artigo, principalmente artigo demonstrativo, artigo indefinido. É quando a gente usar os pronomes. É quando a gente usa os pronomes que começam com a, aquilo, aquele. Porque aí eu posso ter o a, preposição, com a que faz parte do pronome. Né? Quer ver um exemplo? Prefiro isso, aquilo. Prefiro isso a aquilo. Ok? Então, no caso, a crase, ela fica no aquilo, porque aí, esse a do aquilo é um artigo, né? Aquilo, esse a da frente do aquilo é um artigo. E o a do verbo preferir, regido do verbo preferir, é a preposição. Então, quando eles se juntam, obviamente, a gente vai ter um aquilo com crase. Aquilo, aquele, todos esses pronomes que são iniciados pela letra A, eles podem sim levar a crase, desde que o verbo que esteja antecedente a ele seja regido pela preposição a. Ok? Oitavo caso. Antes de nome de lugar que se use sem artigo. Existem lugares que a gente usa com artigo, né? Agora, tem lugares que a gente não usa com artigo. Por exemplo, aí, ó, voltarei a Londres este ano. A regra é muito simples, né? Modifica a oração e modifica o verbo. Modifica o verbo, que vocês vão ver, né? A gente não usa a Londres. A gente não percebam que não tem, né? A Londres. Não pede artigo. Existem algumas cidades que pedem artigo. Rio de Janeiro pede artigo. A gente fala o Rio de Janeiro, né?
Aí, obviamente, não vai ser craseado, porque voltarei ao Rio de Janeiro. Agora, Londres, a gente não usa o Londres e nem a Londres. Né? A gente usa Londres. Agora, detalhe, teremos artigo se a cidade em questão, o lugar em questão, estiver delimitado, estiver sumiu a palavra. Se a palavra tiver definida, né? Se você definir essa cidade. Quer ver um exemplo? Vou usar essa mesma frase. Voltarei a Londres ainda esse ano. Olha como é que eu vou botar. Ó. Voltarei a Londres nos céus nublados ainda este ano. Perceba que aqui neste caso, ainda este ano. Aqui, ó. Voltarei a Londres dos céus nublados ainda este ano. Neste caso aqui, eu estou definindo a cidade, né? Voltarei à cidade das lindos parques esse ano. Então, nesse caso, a gente pede preposição, né? A gente pede artigo. A Londres dos céus nublados. Percebam que aqui é diferente de falar. A gente não fala assim, eu moro na Londres. A gente não fala que mora na Londres, né? A gente fala que mora em Londres. Ok? Onde você mora? Voltarei à Bahia. Só que Bahia pede artigo. Porque quando você fala onde você mora, eu moro na Bahia. Né? Então, aí a necessidade do artigo. As palavras que não pedem, os nomes de lugares que não pedem artigo, obviamente, não pedem um acento grave. Ok? Vamos para o caso 9, então. Em expressões repetidas, frente a frente, gota a gota, cara a cara, tá? Dia a dia, expressões repetidas não pedem crase. Os duelistas já se encontravam frente a frente. Tá? Sempre que a gente tiver expressões repetidas, o A não recebe crase. Ok? Então, essas são as regras em que a gente não faz uso do acento grave. Tá? Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Seguimos. Agora a gente vai ver os casos em que se usa o acento grave, né? Quando é que eu vou usar o acento grave fazendo com que aconteça o fenômeno da crase? Primeiro caso, antes de palavra feminina que vem acompanhada de artigo. Olhei a palavra é feminino, dá uma olhadinha para ver se ela pede artigo. Olha aqui o exemplo. Estive presente às comemorações do fim de ano. Aqui de cara você sabe que vai ter que botar a crase. Né? Por que você sabe que vai ter que colocar? Perceba que esse as está no plural. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aqui eu tenho o artigo as comemorações. O presente, o nome presente, ele é regido pela preposição a. Quem está presente a algum lugar. Né? Então, percebam que a gente vai ter a preposição a e o artigo as. Então, a mais as, vamos ter o fenômeno da crase ocorrendo. Tá? Então, antes de palavra feminina, se ela pedir o artigo, a gente vai usar a crase. Ok? Próximo caso. Opa. Próximo caso. Antes de palavra masculina, aquele exemplo que a Ângela citou. Antes de palavra masculina. Porém, somente quando se puder subentender palavra feminina entremeada. A gente colocou a palavra moda, mas não apenas a palavra moda, tá? Qualquer palavra feminina que a gente subentenda está entre a preposição e o nome, eu vou usar, por consequência, o acento grave. Olha aqui o exemplo que ilustra isso. Irei amanhã à Rádio Nacional. Aí você vai falar assim, rádio? Rádio é uma palavra masculina, é o rádio, né? Como é que vai entrar uma crase aqui? Porque, na verdade, ninguém vai à rádio.
né? Você vai à estação da Rádio Nacional. Então, a palavra estação está subentendida aí, né? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde você vai? A estação da Rádio Nacional. Então, aqui, por definição, a gente usa o acento grave, tá bom? Irei amanhã à Rádio Nacional. Olha o outro exemplo, chapéu a Napoleão. Napoleão é um nome masculino, só que aqui o que a gente está querendo falar é que é um chapéu à moda de Napoleão, né? Assim como a gente usa bife a cavalo, né? Se eu escrevo assim, ó, bife a cavalo sem hífen, é a mesma coisa que eu falar que o bife está montando a cavalo, né? Bife a cavalo é um bife montando a cavalo. Agora, se eu escrevo bife a cavalo, fraseado, aí eu estou querendo dizer que é bife à moda cavalo. Ok? Terceiro caso, na designação de horas, que aí a gente já falou. Os empregados entram a 1 hora. Aí você vai falar assim, caramba, Alexandre, mas você não tinha falado que antes de 1 não tem crase? Quando não indica hora. Quando a gente está falando de designação de hora, a gente sempre vai ter a crase. Tá? Então, olha só, os empregados entram a 1 hora e deixam o serviço às 6. Ok? Então, sempre antes de designação de horas, nós vamos usar o acento grave. Tá? Quarto caso, nas locuções de natureza adverbial formuladas com palavra feminina. Então, ó, todos os casos de às pressas, à noite, às escuras, né? Tudo isso são locuções adverbiais e as palavras são femininas. Então, com isso, elas vão ser craseadas. Então, aqui o exemplo. Fazer tudo às pressas. Saio às vezes e só volto à noite. Perceberam como é que temos 3 frases aí? Às pressas, às vezes e à noite. Às vezes, eu tenho costume de corrigir muita redação. E um dos erros mais comuns que eu encontro é não usar a crase no às vezes. É não usar a crase no à noite, né? Então, prestem muita atenção. Essas locuções adverbiais que têm na sua composição palavra feminina, elas são craseadas. Bom, tem que ficar muito atento para não errar isso. Ok? Vocês viram como é que os casos obrigatórios de acento grave são poucos, né? São poucos os casos obrigatórios. Quais são eles? Só para a gente retomar aqui. Antes de palavra feminina, né? Antes de masculina, se a gente subentender uma palavra feminina no meio dela, quando a gente designa horas e nas locuções com palavra feminina. É só isso. É só isso. Por isso que, assim, se a gente ficar bem esperto em relação a isso, não tem como a gente ter erro, né? Agora, a gente tem os casos facultativos, que a gente pode usar ou não a crase. Quais são esses casos? Primeiro caso. Antes de nome próprio de pessoa. Darei o presente a Carolina. Tanto pode ter crase, quanto pode não ter. Sabe por que isso? Em alguns lugares do Brasil, a gente se refere a pessoas com artigo. Quem é essa? Ah, essa daqui é a Maria. A Maria bem teve aqui em casa. O João é amigo de fulano de tal. Em muitos lugares do Brasil, existe essa construção de usar o artigo, em outros não. Então, por isso que é facultativo tanto usar a crase, porque aí você indica que existe um artigo na frente da palavra, como não usar, deixar apenas a preposição. Então, aqui nesse caso aí, desse exemplo, darei o presente a Carolina. Estaria certo, darei o presente a Carolina com crase ou darei o presente a Carolina sem crase. É um caso em que a crase é facultativa. Ok? Vamos para o próximo caso. Na verdade, são só 2. Né? Antes de pronome possessivo, pelo mesmo motivo. Em alguns lugares, as pessoas falam
minha irmã é muito chata. Em outros, eles falam, a minha irmã é muito chata. Então, justamente por essa construção, a crase é facultativa. Olha o exemplo. Entreguei as flores à minha irmã. Tanto poderia colocar, como está escrito, sem crase, como eu poderia botar, entreguei as flores a craseado minha irmã. Porque quem entrega alguma coisa a alguém, né? Então, em caso, antes de pronome possessivo, né? Minha, sua, nossa, e antes de nomes próprios de pessoas, é facultativo colocar ou não a crase. Ok? Gente, é só isso. É só isso que a gente tem de crase. Vocês viram que as regras não são tantas? Agora, obviamente, que a gente só consegue relembrar, porque assim, ninguém vai ficar decorar todas as regras. Mas a gente só consegue pegar a prática exercitando, né? Deixa eu só aproveitar e falar um negócio com vocês. O que acontece? Nós vamos, essa aula aqui, quem quiser, né, o certificado referente a ela, nós vamos emitir o certificado. E, para isso, eu preciso que quem queira preencha, eu vou botar aqui o link do formulário nos comentários, tá? É só entrar no formulário e preencher. Quem preencher o formulário, eu vou estar enviando também o material impresso, que eu preparei algumas questões para responder e tudo mais. Então, como lá tem e-mail e tudo mais, a gente vai encaminhar por lá, tá bom? Nos outros casos, as pessoas que não preencheram, que não conseguiram, aí depois pode vir falar comigo, depois de segunda, terça, que a gente já vai estar com tudo certinho, e pode pedir, se quiser, tem material impresso, a gente manda para vocês também, tá? Mas quem preencher aí o formulário já vai receber o material junto com o certificado, tá bom? E essa aula que vocês estão vendo, ela vai estar lá no nosso canal do YouTube, Gestar Salvador. Então, quem quiser rever, ou então, meu irmão não viu, ele quer ver, é só mandar o link lá do nosso canal do YouTube que vocês conseguem ver essa aula depois, gravada, tá bom? Para a gente concluir, eu quero mostrar para vocês, eu preparei alguns exercícios para a gente ver da necessidade ou não de crase. Eu queria ver com vocês. Vamos começar aqui com o número 1. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Tem ou não tem crase aqui? Ele parecia entregue a tristes cogitações. Pede ou não pede crase nesse A? Eu acho que não. Pois é, realmente não vai ter. Por que não tem? A palavra no plural ali atrás dele, né? O A está no singular. Se o A está no singular, não pode ter um plural atrás. Agora, se fosse ele parecia entregue às tristes cogitações, aí a gente colocaria a crase no A com certeza. Porque esse A que está aparecendo aí é preposição. Não tem artigo. Se tivesse artigo, tinha que estar no plural, né? Então, o número 1 está corretinho, deveria ser... assim que tem que ser escrito. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Ok? Olha o número 2. Devemos aliar a teoria à prática. Tem crase ou não tem crase aí? Atrás de prática não tem não, professor. Aonde? Atrás de prática. Atrás de prática, na frente, que você quer dizer, né? Oh, é isso. É porque atrás de prática só tem um ponto. Pois é, na frente de prática a gente precisa botar uma crase. Sabe por quê? Olha ali na frente. Na frente de teoria eu tenho um artigo. Devemos aliar a teoria. O que me leva a crer que, por paralelismo, na frente de prática também tem um artigo. Né? Só que quem alia alguma coisa a outra. Então, aqui eu tenho uma preposição. Então, como é que ficaria o correto? Ficaria assim, ó, vou até escrever aqui nos comentários.
Devemos aliar a teoria à fraseado prática. Né? Agora, uma outra construção também seria assim: devemos aliar teoria à prática. Se não tivesse o A na frente de teoria, eu não teria crase. Porque se não tem A na frente de teoria, por paralelismo, não tem A na frente de prática. E aí não teria crase. Ok? Número 3. Puseram-se a discutir em voz alta. Tem crase aí ou não tem? Tem. Tem, porque Discutir seria feminino? Ou discutir não daria, não? tem crase. Daí, Qual o motivo? Oi? palavra feminina, não? Discutir é feminino? A discutir? O que é feminino? A caneta, a casa, a caixa. E discutir, como é que você fala? Tem ou não tem? Qual é a classe gramatical de discutir? Discutir é o quê? É um substantivo, é um pronome, é um advérbio? É um verbo. Isso aí, Patrícia. Discutir é verbo. Se usa crase antes de verbo? Não. Não. Uma das regras que a gente passou aqui agora, não se usa crase diante de verbo. Primeira coisa que a gente tem que ver, o A está ali. Quem está depois? Discutir. Discutir é verbo. Não se usa crase antes de verbo. Então, não tem crase aí de jeito nenhum. Puseram-se a discutir em voz alta. Ok? Então, aí não tem crase. Vamos para a próxima. Número 4. Compreenda-se quem aspira à estabilidade de um emprego. Deve ser compreende-se, né? Compreende-se quem aspira à estabilidade de um emprego. Tem crase aqui ou não tem? Tem. Tem. Esqueci. Tem Por quê? porque quem aspira a alguma coisa. E estabilidade é feminino, né? Estabilidade é feminina. Então, a gente teria o A da preposição a, que rege o verbo aspirar, mais o a, artigo de estabilidade. Então, compreende-se quem aspira a, craseado, estabilidade de um emprego. Ok? Número 5. Daqui a 2 semanas ele estará de volta. Tem crase aqui? Não. Não, Não. Oi? Não. 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 Porque não é a hora, né? Exatamente. Sempre antes de numeral cardinal, só vai ter quando for indicação de hora. Mas uma pergunta para vocês. Vou escrever aqui, ó. Maria viaja às sextas-feiras. Tem crase? Porque sexta é um numeral, né? Tem crase? Não. E aí, tem ou não tem? Não tem. A regra diz o seguinte: não se usa a crase antes de numeral cardinal. Sexta, se fosse só sexta colocação, sexta viagem, ainda assim nós estaríamos tratando de um numeral ordinal, porque sexta é ordem. Então ele não segue a regra do cardinal. Só que aqui a gente está falando de sexta-feira. Percebam que às sextas-feiras é uma locução adverbial.
E vocês lembram a regrinha de locução adverbial? Uso obrigatório de crase. Usa-se crase nas locuções adverbiais quando elas são formadas por palavra feminina. A sexta-feira é uma palavra feminina. Então, aqui, obrigatoriamente, Maria viaja às, craseado, sextas-feiras. Às sextas-feiras é uma locução adverbial. Por isso ela é craseada. Toda locução adverbial recebe o acento grave. Tá? Às sextas-feiras. Sabe por quê? Substitui sexta-feira por sábado. Como é que ficaria a frase se no lugar da sexta tivesse sábado? Ao sábado. Sábados. Aos sábados, né? Ó, aos sábados. Ou seja, a preposição a mais o artigo os. Então, por paralelismo, a gente vai ter a às sextas-feiras. Ok? E aqui a última, número 6. A falta de coisa melhor para fazer, muita gente assiste a televisão sem sequer atentar para o que está vendo. Temos crase aí? Acho que sim. Aonde? A televisão. Quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Então eu vou ter crase na frente de televisão. Legal. Só isso? Olha o primeiro A lá na frente, ó. Esse A aí também é craseado. A falta de coisa melhor para fazer. A falta de coisa melhor para fazer. Esse é um tipo de construção, esse daí é um tipo de construção em que a falta disso, né? Você está querendo dizer o quê? Olha, quando isso falta, né? Isso é uma locução adverbial. A falta de coisa melhor para fazer, e falta é feminino. Então, pelo mesmo motivo, também é craseado. Então, no número 6 aí, eu tenho duas crases. A falta de coisa melhor e assiste à televisão. Ok? Certinho, gente? Bom, percebam que as regras são simples. Crase são poucas regras. É porque a gente, às vezes, faz um bicho de 7 cabeças por causa da crase. Oi, Silvana, pode falar. Boa tarde, professor. Me tira uma Boa tarde. dúvida. Sim. Eu lembro que no tempo de ginásio, né? Eu lembrava que a professora me dizia que podemos trocar, para saber se usa crase ou não, pela preposição para. É isso mesmo? Por exemplo, Maria vai à festa. Aí se eu coloco Maria vai para a festa, eu sei que ali é um A craseado. Olha, é complicado você fazer isso. Sabe por quê? Porque esses verbos não são regidos pela preposição para. Então, o que vai acontecer? Vão ter casos em que você vai usar o para e você vai conseguir identificar. Só que vão ter casos em que talvez você não consiga. E pode ser que aí você se engane e acabe não usando a crase. O melhor jeito de você descobrir se é ou não, você falou assim, qual foi a frase que você usou como exemplo? Maria vai à festa. É só você fazer a Maria voltar. Maria veio da festa. Percebam que você tá falando veio da. Então tem crase. Se você estivesse falando veio de, aí não teria. Essa é a melhor maneira de você descobrir se tem ou não crase. Tá? Porque o para, quando você coloca, esses verbos não são regidos pela preposição para. Então, pode dar um problema em alguns casos. Então, a melhor maneira, principalmente com verbos que indicam movimento, é você trocar por um nome masculino para você observar se, além da preposição, existe o artigo. Ficou claro aí, Silvana? Ficou perfeito. Eu já errei questões assim, porque eu trocava pela preposição para. É isso que acontece. Vão ter vários casos em que vai dar certo, mas vão ter alguns que vão dar errado. E desse jeito que eu te falei, trocando pelo nome masculino, nunca vai dar errado. Sempre você vai conseguir observar. Porque se você troca por um nome masculino, ou se você faz o sentido contrário de voltar, você vai observar se tem ou não crase. Ok? Então, perfeito. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta?
Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou colocar aqui mais uma vez, para quem não pegou, não observou, eu coloquei aí nos comentários o link do formulário. Quem quiser receber a certificação dessa aula, é um certificado de 2 horas, né? Pouquinho, mas já conta alguma coisa para a hora complementar e para tudo mais. E todo mundo que preencher também recebe um material, né, que a gente está preparando em PDF, que tem tudo isso aqui que foi falado na aula. Mesmo que você não preencha, depois você pode estar entrando em contato para a semana, lá pelo WhatsApp, eu queria receber, ou então lá pelo nosso canal do YouTube também, coloca lá. Eu queria receber e tudo, a gente vai encaminhar para vocês o material, tá bom? Mas quem preencher recebe certificado e recebe junto também o material. E essa aula, para a semana, já vai estar também lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, quem não está lá no canal do YouTube, sugiro que siga, Gestar Salvador. Por quê? Todas as nossas aulas abertas, elas ficam lá. Então, você entrando e colocando lá a notificação, sempre que a gente postar uma aula nova, vocês vão receber a notificação, e aí fica legal para vocês poderem estar assistindo, tá bom? Até porque, em janeiro, nós vamos começar para vocês. Em janeiro, a gente vai começar um curso de língua portuguesa, é o básico de língua portuguesa, né? Começar lá do zero de língua portuguesa. Para quê? Não vai ser um curso rápido, é um curso que vai demorar uns 4, 5 meses, a gente ainda está terminando a formatação dele, né? E a gente vai ter aulas semanais, uma vez por semana, a gente vai ter aulas. O objetivo é a gente pegar lá do início, desde as coisinhas mais simples da língua portuguesa, pontuação, acentuação, coesão, coerência, regência, concordância, classe gramatical, função sintática, tudo. A ideia é uma preparação completa em relação à língua portuguesa. Então, provavelmente, a gente começa em janeiro, e aí essas aulas também vão ficar no YouTube para vocês. Tá bom? Então, quem ainda não segue a gente lá no YouTube, é só entrar lá no canal da Gestar Salvador, segue a gente lá e ativa as notificações, que sempre que entrar uma aula, alguma coisa, vocês ficam sabendo. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, né? Ao pessoal que vai fazer a prova amanhã, da UFBA, boa sorte. Espero que caia crase lá e que vocês acertem, né? E ao restante do pessoal que é da nossa turma aqui do preparatório do MP, teremos aula para a semana, e crase já é um assunto que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Pessoal, bom final de semana, né? Bom restinho de sábado, e até uma das próximas aulas, um dos próximos aulões que a gente vai fazer aí. Em janeiro, a gente já deve ter um novo aulão, a gente vai estar sempre mandando para vocês, tá bom? Então, gente, obrigado e até a próxima. Estou precisando de sorte mesmo. Boa tarde. A sorte é sempre bom, né? A sorte é sempre bom. Nunca é demais ter sorte. Mas aí a gente alia a sorte com a competência. Porque está faltando muito